Olá, pessoal, tudo bom? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês que estão acompanhando hoje essa nossa palestra sobre LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que tem dado muito o que falar, né? Muitas pessoas estão preocupadas, muitas pessoas não sabem o que é, de fato, a Lei Geral de Proteção de Dados, não sabe se realmente sua empresa está tratando dados pessoais. E o meu objetivo com o conteúdo de hoje é justamente elucidar para você, empreendedor, empresário, para trazer uma luz para você. Afinal, a LGPD é de comer, como é que faz? A minha empresa tem que se adequar, a minha empresa trata dado pessoal, o que na verdade é um dado pessoal. Eu espero, com esse conteúdo de hoje, poder sanar todas as suas dúvidas. O meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado, sou sócio fundador da Cardoso Advogados Associados e pós-graduado em Direito Civil e, recentemente, na Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem para falar em relação à LGPD, que é de grande relevância, né, de muita importância, é que a Lei Geral de Proteção de Dados é a legislação brasileira que regulamenta as atividades que envolvem o tratamento de dados pessoais. Ela visa proteger as informações e a privacidade dos usuários. Com isso, a LGPD cria normas para que o titular do dado tenha um controle sobre suas informações e possa tomar medidas sobre quem as possui. Pessoal, recentemente a Lei Geral de Proteção de Dados ela passou a constar na nossa Constituição Federal como um direito fundamental do ser humano. Então, você ter seus dados protegidos é hoje algo que consta na nossa Constituição Federal. E a nossa LGPD, né, ela tem uma origem, né, ela tem um grande escopo forçado na legislação europeia, né? Que isso já está muito disseminado, já está disseminado há bastante tempo por lá, que é a GDPR. Né? A GDPR, que é a LGPD, né? Muitos dizem que é basicamente uma cópia da GDPR, tem suas especificidades, né? A nossa LGPD, mas basicamente sim, ela tem muito do que a GDPR já determina lá fora, isso a gente falando de Europa, né? E, pessoal, a proteção de dados, como eu mencionei para vocês, hoje ela passa a ser um direito fundamental previsto na nossa Constituição Federal. Então, é muito importante a gente ficar atento, né, a esse tipo de proteção, não só em relação à preocupação às sanções, às normas, às penalidades que a legislação pode aplicar, mas a gente tem também que ficar cientes, né, e adequar a nossa empresa por uma questão social, por uma questão de bem-estar com os nossos funcionários e com os nossos clientes, né? Uma empresa que hoje ela quer ter um bom desenvolvimento no mercado de trabalho, a gente costuma dizer que não pode deixar de se atentar às normas e às garantias legais, né? Nenhuma empresa quer ser contra o Código de Defesa do Consumidor, assim como nenhuma empresa vai querer ser vista como contra a Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, pessoal, afinal, o que é um dado pessoal? Pessoal, o dado pessoal é aquele que permite, sozinho ou em conjunto com outras informações, a identificação do seu titular. São dados que as empresas devem garantir proteção, sendo utilizados somente para fins autorizados pelo dono desses dados. Então, pessoal, eu costumo dizer, né, não sei aqui quem já jogou aquele jogo cara a cara, que era um jogo que você tinha que falar determinadas características do personagem e no final você adivinhava qual era o personagem do tabuleiro do seu adversário, né? Esse jogo, basicamente, eu acho que ele tem muita relevância para a gente conseguir falar de dado pessoal, porque a LGPD ela fala de dado pessoal identificável, ou seja, tem que ser um dado que vai identificar uma pessoa. Por exemplo, Felipe palestrante. Certamente, né, existem outros Filipes palestrantes por aí. Então, ele não consegue, esses dados por si só, eles não conseguem me identificar, né? Então, eu posso dizer que isso não é um dado pessoal que venha identificar uma pessoa. E o que a LGPD vai determinar é que o tratamento desses dados pessoais, o dado pessoal propriamente dito, ele tem que identificar o sujeito, né? Então, por exemplo, se eu falo o Felipe palestrante com o número de telefone X, né? Então, como o número de telefone é único,
Se a gente falar em DDD, DDI, né, o código da operadora e o número propriamente dito, você consegue me identificar. Essa informação, ela passa a ser um dado pessoal que precisa de proteção e está enquadrado a LGPD. Então, já para a gente começar assim, a saber de cara o que é um dado pessoal, é todo aquele que possa vir a identificar uma pessoa. CPF identifica uma pessoa? Identifica. Um nome completo, às vezes você pode ter homônimos, mas atrelado a uma outra informação, como data de nascimento, RG, identifica, né? Agora, é muito importante a gente falar disso, porque muitas empresas, né, que estão, de fato, até mesmo correndo atrás da adequação, muitas vezes não tratam um dado pessoal identificável. Então, a gente pode dizer que essa empresa que não faz esse tipo de tratamento de dados não precisaria se preocupar, porque a LGPD não vai abarcar, pelo fato dele não ser relacionado a uma pessoa identificável. Então é muito importante, eu espero que você já saiba desde já, né, o que é um dado pessoal identificável, né? Felipe, então quer dizer que se eu anotar o nome completo, eu tenho uma pizzaria, se eu anotar o nome completo do meu cliente e o endereço dele, são dados pessoais que são abarcados pela LGPD? Sim, definitivamente, porque são dados que eu posso identificar a pessoa, né? Esses dados encaminham, eu consigo, né, inclusive, saber onde essa pessoa mora. Então, a lei ela vem justamente para proteger esse tipo de informação, né? Eu imagino aqui que você que esteja nos assistindo e nos ouvindo, provavelmente você não vai gostar, não vai achar agradável se souber de uma notícia que uma pizzaria teve um vazamento de dados de todas as informações dos clientes e isso foi parar de forma pública, né? Imagina você ter o seu nome exposto, você ter seu endereço exposto, né? Isso é péssimo e é isso que a nossa LGPD vem resguardar. Bom, pessoal, e qual é a importância do dado pessoal? Pessoal, atualmente empresas lucram milhões direcionando publicidade para quem tem mais tendência a adquirir certos produtos. Por isso, os gastos, os hábitos, as rotinas de consumo que possam identificar um cliente é tão valioso no universo, principalmente aí do marketing, né? Antigamente, né, e aí a gente vai falar um pouquinho de internet também, embora a gente vá falar mais lá na frente que a LGPD não é só para a internet, vale também para o ambiente físico. Antigamente, para uma empresa aparecer, ela tinha que fazer o anúncio nas páginas amarelas, anúncios em BuzzDoor, outdoor, no jornal. O problema desse tipo de anúncio, pessoal, é que você paga para anunciar para pessoas que provavelmente não vão estar nem aí para o seu produto. Então você acaba pagando para ser visto por pessoas que provavelmente nunca vão consumir o teu produto. Um exemplo que eu posso citar é se você faz o anúncio do McDonald's do lado ali de um público que é focado numa vida mais saudável em termos de alimentação, numa vida fitness. Provavelmente esse anúncio de uma comida, um hambúrguer, uma lasanha, uma pizza, embora sejam todos maravilhosos, eu posso dizer que a chance de eu vender para esse cliente é menor do que se eu for para o lado de uma academia ou para o lado de sair ali do lado de um consultório, de um nutricionista e começar a oferecer a propaganda de uma comida mais saudável, né? O que eu quero dizer é que você conseguir direcionar o público que está mais propenso a adquirir o teu produto vai fazer com que você não precise gastar com publicidade em massa, ou seja, você não precisa mais anunciar para 500 mil pessoas para talvez aí provavelmente vender para 1.000, você vai poder segmentar o seu público, né? Quem nunca aí já pegou o telefone, às vezes fez determinada pesquisa na internet e aí começou a surgir uma série de propagandas daquele produto que você somente pesquisou. Às vezes eu fico até com certo receio porque muitas vezes a gente acaba conversando entre amigos, né? A gente não se lembra, ou pelo menos muitas vezes já aconteceu comigo de sequer ter pesquisado na internet algum produto e aí depois de uma conversa, de um bate-papo, eu acabei recebendo um anúncio, né? Parece que o telefone está ali o tempo todo ouvindo a gente. Você acha que se essa empresa pagasse para milhares de pessoas
verem aquele anúncio, ela teria tanta chance de vender como ela teria de vender para mim que acabei de procurar pelo produto dela? Então, isso que a gente fala que é segmentar o mercado, né? É você segmentar a sua publicidade, a sua propaganda. E empresas estão ficando literalmente bilionárias com esse tipo de informação. Exemplos de Facebook, exemplos de Google, né? São várias gigantes as empresas hoje que trabalham com a sua informação, com o seu dado pessoal, né? Então, os seus hábitos, os seus gostos, aonde você frequenta, o que você faz, a sua comida favorita, hoje é peça fundamental para essas empresas e o seu dado é muito valioso, né? Um outro exemplo que eu posso citar, pessoal, é que existem diversas aplicações, principalmente quando a gente fala de celular, que são gratuitas, né? E aí você está lá jogando, compartilhando, enfim. Você simplesmente já se perguntou o que essa empresa ganha oferecendo um baita de um serviço legal, um jogo? Para mim, eu não estou pagando nada, né? Às vezes, a única coisa que eu preencho é minhas informações, são meus dados e o meu gosto ali em relação a determinada questão. Pessoal, esse dado é o pagamento dessas empresas, né? O dado pessoal hoje, a gente costuma dizer que, inclusive tem num documentário da Netflix, não me recordo agora o nome, o Dilema das Redes, né? Me lembrei. O Dilema das Redes. E que ele diz que se você não paga pelo serviço, se você não está vendo o produto provavelmente é você, né? E é uma informação muito relevante da gente saber em relação à importância de um dado pessoal. E a quem ela se aplica, pessoal? Isso aí provavelmente você deve estar se perguntando a essa altura do campeonato. Afinal, a minha empresa ela tem que se enquadrar, ela tem que se adequar à LGPD, não tem? Para quem que essa legislação serve? Pessoal, a lei se aplica a qualquer operação de tratamento de dados pessoais realizado tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica, independente do porte da empresa, que tenha como objetivo fins econômicos, seja realizada em território brasileiro ou com dados coletados no território nacional, ou ainda que tenha como titular pessoa localizada em território nacional, tanto no ambiente online quanto offline, preenchimento manual de pedido, ficha cadastral, nota promissória, contrato, etc. Então aqui, pessoal, a gente já vê que a LGPD ela vai servir tanto para o ambiente digital como para o ambiente físico. Então não importa se você registrou no computador o endereço, o telefone e o CPF do seu cliente. Se você colocou isso numa ficha, essa ficha também, a forma que você armazena, a forma que você trata essas informações é extremamente pertinente e por conta de um mau armazenamento, de um mau tratamento, você pode sofrer as sanções e as penalidades previstas na LGPD. Pessoal, e é importante dizer que empresas e profissionais de todas as áreas que utilizam os dados pessoais para o negócio vão ter que se adequar à nova legislação. E eles precisam se preocupar com o que mostra a lei e procurar um programa de conformidade adequado, que se encaixe na organização e no orçamento. Então, a gente vê aqui que a LGPD ela vai servir para saúde, para a área de marketing, educação, advocacia, finanças, recursos humanos, e-commerce, contabilidade, academias, varejos e muitos outros. Então, basicamente, a LGPD serve para todo tipo de negócio, para todo mundo que tenha a coleta e o tratamento de dados pessoais sendo realizados em território nacional. Pessoal, e qual é o conceito de tratamento de dados? Felipe, você falou aí que quem trata dado, então, tem que se adequar à LGPD, né? É verdade. E o que é um tratamento? Isso a LGPD ela é clara, né? Ela determina exatamente, através de exemplos, o que é o tratamento de dados. E isso pode ser a coleta, a produção, a recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, arquivamento, processamento, distribuição, modificação, transmissão, comunicação, transferência, difusão e extração.
Todos esses são exemplos de tratamento de dados pessoais. A minha empresa ela só armazena. Se armazena, ela trata dado pessoal. A minha empresa ela só acessa um banco de dados. Então, se ela acessa, ela faz tratamento de dados pessoais. Ela só reproduz, ou então ela só elimina dados pessoais. Muitas empresas hoje, inclusive, estão se especializando no descarte dos dados, né? Porque assim como é importante a forma como você coleta e a forma como você armazena o dado pessoal, igualmente importante é a forma como você elimina. Então, muitas empresas estão, inclusive, trabalhando no mercado de eliminação de dados pessoais, inclusive fornecendo certificados. Ah, Felipe, não é só eu rasgar o documento. Não. Não é só você rasgar o documento, não é só você deletar do seu HD, né? Você tem que tomar medidas adequadas e corretas para a correta eliminação desses dados, né? Lembrando, pessoal, que você tem que tomar muito cuidado, pois muitas vezes é possível reconstruir os documentos que são teoricamente destruídos ali na fragmentadora, né? Dependendo ali do tamanho que aquele arquivo fique, às vezes você consegue colar e voltar a ter acesso àqueles dados. Então, muito cuidado aí com a forma como você faz o descarte dos dados pessoais. Então, pessoal, se a sua empresa, se o seu negócio, se você, até mesmo como pessoa física, trata dados pessoais e faz algum tipo desses conceitos aqui, você tem que se adequar à LGPD. E o nosso próximo slide, pessoal, a gente faz a seguinte indagação. Por que as empresas elas precisam se adequar, né? Por que se adequar? Primeiramente, né, já respondendo aqui para vocês para não tomar multa, né? E para ficar em consonância com a lei. A gente tem que dizer aqui também que grande maioria, como vocês já estão tendo a percepção, grande maioria das empresas tratam dados pessoais, né? E provavelmente, se a sua empresa faz o tratamento, né, você vai ter que fazer essa adequação por conta disso, da importância do próprio cumprimento da lei. A proteção da privacidade passou a integrar um direito previsto na Constituição Federal. Pessoal, então olha a importância que o nosso legislador passou a dar à proteção dos dados pessoais. Ela hoje é prevista como direito fundamental previsto na nossa Constituição Federal. Então, para você ver a importância que é zelar pelos dados pessoais, né? E é muito importante, inclusive, e eu cito aqui no quarto item, o impacto na visão que a empresa quer passar para os seus clientes, colaboradores e parceiros. Você quer que sua empresa, que seu negócio seja visto como um negócio que não está adequado, que não tem o correto tratamento dos dados do cliente, um direito constitucional. Como eu falei no início, você quer ser visto como uma empresa que está preocupada com o bem-estar dos clientes, dos colaboradores. A LGPD também vale para os funcionários, né? Para o RH da empresa, os funcionários de uma empresa. Então, você quer que a sua empresa seja vista, que seu negócio seja visto como um negócio adequado, um negócio que está se importando com um direito fundamental aos dados ou não, né? Outra coisa, pessoal, que é muito importante a gente destacar aqui é que a LGPD ela prevê também sanções tanto para a empresa que eventualmente descumprir qualquer preceito que a lei diz, como para eventuais parceiros, né? Então, se eu tenho uma empresa de marketing que contrata uma outra empresa, talvez aí para fazer o disparo de e-mail marketing, e aí eu coleto o e-mail do meu cliente e aí eu vou mandar uma propaganda para ele. E aí eu compartilho esse e-mail do meu cliente com essa empresa terceirizada. Essa empresa terceirizada vai e vaza o e-mail do meu cliente para terceiros. E aí eu posso sofrer as sanções previstas na LGPD por conta da falta de tratamento adequado dessa empresa que eu contratei. Então isso vai ter um impacto muito grande nos negócios. A sua empresa pode deixar de fechar negócios por conta de não estar adequada à LGPD. Principalmente se você trabalha com algum tipo de tratamento de dados, você acha que a sua empresa ela vai ser mais fácil para ela fechar negócios estando adequado ou não estando?
Você acha que terceiros vão buscar a sua empresa, vai ser um selo. Eu costumo dizer, né, que uma empresa adequada à LGPD vai passar a ser um selo de compromisso com o direito fundamental constitucional à privacidade de dados, vai ser um selo de que é uma empresa boa para se contratar, porque é uma empresa que respeita a privacidade de dados, respeita a legislação e respeita também o próprio cliente. Então, eu acredito que é uma chancela, é um selo de qualidade para o negócio que está adequado à LGPD. Né? Então, tem essa questão. E na terceira aqui que eu pulei, falando sobre as multas e sanções que podem atrapalhar no crescimento das empresas. Né? Então, que é o que a maioria aí tem medo, tem receio, né, de sofrer as sanções e as penalidades previstas na lei. Né? Que a gente vai falar logo adiante. E muito importante, pessoal, quem são os personagens dessa lei, né? Quem são os envolvidos, quem são as figuras envolvidas aí na LGPD? Em primeiro lugar, a gente tem o titular, né? Que é o próprio titular do dado pessoal, que é a pessoa que é dona daquela informação. Né? Sou eu com meu CPF, com meu telefone, com meu endereço, eu sou o titular desses dados. A gente tem a figura do controlador, que é a pessoa, novamente, importante destacar, física ou jurídica, a quem compete as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais. Né? O controlador é aquela pessoa que vai ter ali a escolha do que fazer com aqueles dados, né? Geralmente envolvido aí com a empresa que está fazendo a coleta desses dados. Nós temos o operador, que é a pessoa física ou jurídica que realiza o tratamento dos dados pessoais em nome do controlador. E aí a gente tem também a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? A temida ANPD, que é o órgão responsável por fiscalizar, aplicar as sanções, as multas administrativas, a exigir aí prestação de contas e também o órgão que deve ser comunicado caso haja vazamento de dados. E aí, por último, e também alvo de muitas dúvidas, é o encarregado de dados, ou o DPO, né? Que é o Data Protection Office, né? Que é a pessoa física ou jurídica indicada pelo controlador e pelo operador para atuar como um canal de comunicação entre o controlador, os titulares de dados e a ANPD. Né? Então, a figura do DPO, né? Muita gente tem dúvida, eu tenho que nomear o DPO, tenho que contratar o DPO, quem pode ser o DPO? Né? A figura do DPO ela é de extrema importância. Ela vai ser aquela figura que vai fazer ali o meio de campo, né? Vai ser o camisa 10, que vai fazer toda a comunicação entre o titular, entre quem controla e o órgão. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Então, isso é muito importante, porque o DPO ele vai atuar no sentido de... Vocês vão ver que a gente vai falar mais adiante. O titular dos dados ele tem direito de receber informações sobre os dados dele. A empresa tem que prestar. Ele não vai falar direto com o controlador. Ele vai falar com o DPO. E é muito importante. Por enquanto, né, a LGPD fala que as empresas têm que contratar, têm que nomear um DPO. Né? Existe ainda uma dúvida, uma lacuna para que a ANPD ainda deve se pronunciar para ver se todas as empresas terão, independente do seu porte, mas por hora, né, o que a lei determina, né, como está em branco ainda, o DPO ele é uma figura que deve ser nomeada em todas as empresas, né? Pode fazer acúmulo de função? Posso colocar alguém aqui, algum funcionário que já está na empresa? A princípio você pode, não existe vedação nenhuma, né? Ressalvas aí para a questão de acúmulo de função, mas aí a gente já está falando de lei trabalhista, que a gente não vai adentrar nessa seara aqui hoje, mas seria a única ressalva aí, seria o acúmulo de função. A LGPD, pessoal, é uma legislação que ela vem para unificar diversas outras, né? A gente costuma dizer que a LGPD, ela não... Embora ela tenha trago a criação da NPD, tenha trago as sanções em relação ao descumprimento da privacidade de dados, tenha trago diversas questões e preceitos fundamentais para a gente estar abordando com tanta veemência, com tanto afinco nos dias atuais,
mas a gente pode dizer que a LGPD nada mais é do que uma junção de normas que já existiam anteriormente, que já se preocupavam com o direito da proteção dos dados, com o direito da imagem, né? Isso a gente vê desde a nossa Constituição Federal de 88, né? Que já zelava pelo direito da intimidade, a vida privada, a honra, a imagem, aos próprios dados, a figura do habeas data. Então, falar de proteção de dados não é algo que a LGPD criou, né? Nada mais é do que um conjunto, ela veio para unir, né, um conjunto de normas que falavam de formas espaçadas e não específicas sobre a proteção de dados. E aí, no direito brasileiro, a gente sabe que quando a gente tem uma norma específica, né? Além de, para os leigos, ser muito mais fácil a gente consultar lá a norma específica que fala sobre determinado assunto, tem que ficar procurando em cada lugar, a gente tem uma norma que vai prevalecer, inclusive, em caso de contradição. Não adianta o Código Civil falar uma coisa, uma portaria falar outra, você tem uma série de contradições em relação ao tratamento de dados. A LGPD vem hoje para ser, em termos de tratamento de dados, a principal lei que vai abordar todas essas questões. Questões que a gente já via no Código de Defesa do Consumidor, lá de 1990. Abertura de cadastro, ficha, registro, dados pessoais de consumo, mecanismos de dados para a segurança dos dados do consumidor. A gente tem o próprio Código Civil de 2002, que fala já da personalidade, a proteção do nome, a proteção da imagem. E aí, de 2003 até 2015, a gente tem a Lei do Cadastro Positivo, a Lei de Acesso da Informação, Lei Carolina Dickmann e o próprio Marco Civil da Internet. E, posteriormente, em 2018, a LGPD, que veio centralizar todas as normas quanto à questão da privacidade dos dados. Então, a LGPD é um marco muito importante, porque ela, de fato, vira um objeto central em relação a tratamento de dados no Brasil, né? Mas é muito importante a gente ter isso em mente, porque a LGPD não é uma norma... Ela trata de diversas questões que a gente não havia visto anteriormente, mas ela não é algo de outro mundo para a legislação brasileira. E aí, é muito importante a gente falar de bases legais, né? O que autoriza uma empresa a efetivamente tratar dados pessoais, né? O que faz com que a empresa ela possa fazer o tratamento de dados? Em primeiro lugar, e mais conhecido, né? Só lendo ali, as bases legais da LGPD são justificativas e argumentos que devem ser utilizados pela empresa para comprovar e legitimar o tratamento e o uso de dados pessoais. Ou seja, se a empresa coleta, armazena ou usa de qualquer forma dados pessoais, ela precisa estar enquadrada ou apoiada em pelo menos uma das 10 bases legais. E aí, como eu vinha falando, a mais conhecida, talvez, né, é a base do consentimento, né? Que o consentimento nada mais é do que você obter uma autorização do titular do dado para poder tratar os dados dele. Quando você entra lá nos sites, que a gente viu que a LGPD começou, as pessoas começaram a se movimentar em relação à LGPD quando a gente entrou nos portais e a gente via política de privacidade, de uso de cookies para tudo quanto que é lado, né? Muita gente nem sabia o que era cookies, né? Afinal, que cookies são esses? São biscoitos? Não. Então, quando você tem o consentimento da pessoa para tratar o dado dela, você pode fazer esse tratamento, né? Pode parecer óbvio, mas muitas pessoas estão obtendo consentimento, muitas vezes de forma equivocada e muitas vezes desnecessária, porque o consentimento não é a única forma de autorização legal para você tratar os dados pessoais. Entretanto, aí é mais comum. Eu simplesmente peço sua autorização, olha, me dá seu nome, seu telefone, seu e-mail, eu posso te enviar uma propaganda para o seu e-mail de tanto em tanto tempo? Eu vou utilizar para isso. E aí, quando a gente fala de consentimento, é importante a gente dizer que ele tem que ser claro, ele tem que ser específico. Eu não posso simplesmente obter um consentimento genérico. Ah, você me dá seu e-mail aqui para fazer qualquer coisa. Não é assim que funciona. Eu tenho que pedir o e-mail da pessoa, a autorização dela,
tem que ser para uma finalidade específica. É para enviar propaganda, é para enviar newsletter, é para compartilhar com terceiros. Eu tenho que ser claro para aquela pessoa, para o titular dos dados, por qual motivo eu estou fazendo essa captura. Então, é muito importante, o consentimento é o mais popular, é a mais popular das formas de se obter a autorização do uso de dados, mas não é a única. A gente tem outras como cumprimento de obrigação legal ou regulatória, né? Quando você tem que fazer o cumprimento de alguma obrigação derivada por lei, né? Então você tem o direito de fazer esse tratamento de dados. Execução de políticas públicas, né? Como é o caso aí, por exemplo, do Bolsa Família, né? E aí você tem em razão da execução de políticas públicas, a autorização do governo em fazer esse tratamento de dados pessoais. Realização de estudos por órgão de pesquisa, né? Lembrando que essa pesquisa aqui, quando a gente fala disso, ela não pode ser algo financeiro, não pode obter fins lucrativos, né? Então, quando existe o tratamento de dados também para a realização de estudos por órgãos de pesquisa, eu não preciso nem do consentimento, né? Porque eu estou autorizado por lei não com base no consentimento, mas por conta de outro fundamento legal. Execução de contrato, né? Para executar um contrato, eu posso tratar, né, esse dado pessoal, né? Como, por exemplo, quando você contrata um funcionário, você precisa encaminhar os dados dele lá para a Receita Federal. Então, para você executar esse contrato, você precisa compartilhar esses dados com a Receita, né? Então, você não precisa do consentimento da autorização do funcionário para tratar os dados dele. Você tem outro embasamento legal. E lembrando, pessoal, é muito importante que já tem decisão no sentido de que o consentimento não é para tudo. Já que você tem uma autorização legal que seja mais específica, você deve usar ela. Então, por isso que o acompanhamento da empresa no que diz respeito ao tratamento de dados por um profissional é de extrema relevância. Porque não basta você simplesmente, vou capturar aqui consentimento de todo mundo que eu trato os dados e a partir de agora eu vou falar para a NPD que é tudo consentimento. Não, às vezes o fundamento pela qual você deve tratar um dado pessoal não é com base no consentimento, mas vai ser na execução do contrato. Exercício regulado do direito, né? É outra base legal que a gente tem para fazer o tratamento de dados, né? Por exemplo, se você tem um funcionário, esse funcionário simplesmente ele se demite ou então ele dá abandono de emprego e aí você tem o direito de armazenar esses dados pelo período aí de 5 anos para você eventualmente poder se defender numa ação judicial. Então você está exercendo um direito seu, que é armazenar aqueles dados para eventualmente utilizar em ação judicial. Mas ele não me autorizou a utilizar os dados dele. Nem vai autorizar, né? Quem que autorizaria os dados para a gente falar para servir como prova em um eventual processo contra mim, né? Então, o exercício regulado do direito também é base legal para o tratamento de dados. Proteção da vida, né? Então, eu posso compartilhar e tratar dados quando eu tenho que às vezes, proteger a vida de alguém, né? Então, vejo uma pessoa passando mal, tenho acesso ali ao tipo sanguíneo dela, ela está desfalecida, e aí eu compartilho o tipo sanguíneo dela com terceiros. O objetivo é a proteção da vida. Eu estou ali protegendo a vida dela. Então, também é uma base legal para o tratamento. Tutela da saúde, outra base legal. Proteção ao crédito. A proteção ao crédito, pessoal, ela é utilizada por empresas como Serasa, SPC, né? Obviamente que se a pessoa que está com o nome sujo, ela não vai querer autorizar os dados dela para aquela empresa fazer o tratamento, né? Ela vai querer que a empresa não tenha acesso aos dados dela. Então, o fundamento legal pela qual Serasa e SPC utilizam é com base na proteção ao crédito. E, por último, legítimo interesse. Legítimo interesse que seria, talvez, aí
um embasamento legal mais obscuro, talvez, da LGPD, porque com base no legítimo interesse da empresa, com base no legítimo interesse do titular dos dados, a empresa poderia fazer o tratamento desses dados. E aí, a título de exemplo, né, obviamente que talvez vá faltar aí, decisões judiciais no sentido de corroborar, obviamente, com os exemplos que eu passo para vocês, mas um caso seria a pessoa comprou uma pizza em determinado lugar e aí a empresa anotou aqueles dados pessoais e simplesmente ela enviou uma propaganda porque aquela pizza está com preço menor. Então, isso é legítimo interesse do titular dos dados? Se é uma pizza, é algo que ele gosta, é o sabor que ele gosta e está com preço menor, na teoria a gente pode dizer que é um legítimo interesse. É o legítimo interesse da empresa em vender para ele? Sim. Lembrando que a gente precisa ainda ver como que as decisões judiciais vão se portar em relação à questão do legítimo interesse. E quais os direitos dos titulares de dados, né? O que o dono daquele dado pessoal tem de direito, o que ele pode exigir, né? Porque eu, inclusive, já tenho visto, né, muitas pessoas até ligando para a empresa, entrando em contato, exigindo uma série de coisas aí para a empresa em relação a dados pessoais, né? Mas é muito importante também a empresa saber, né? Por isso que a gente sempre fala que a adequação, o estudo, um ensinamento em relação a como a legislação funciona é de extrema importância, porque a empresa também não é obrigada a tudo, né? E aí, quais são os direitos do titular dos dados? Explicação. Ele tem direito de retificar os dados, né, de alterar, se tiver algum tipo de erro. Ele tem direito à portabilidade. Ele tem direito à oposição aos dados, né? Ele também, em termos de acesso, tem direito ao cancelamento. Ele tem direito de pedir o cancelamento dos dados, a eliminação e a revisão de decisões automatizadas. E por isso, pessoal, a gente fala que a figura do DPO é muito importante. Porque o titular do dado pessoal, a figura com qual ele vai manter contato é com o próprio DPO. E aí ele vai entrar em contato, né, e vai perguntar para a empresa, olha, o que você tem de dado pessoal aí meu? Né? É direito do titular dos dados saber e a empresa ela tem que fornecer. Imagine uma empresa que tem toda a documentação, uma série de fichas de cadastros, tudo de forma física e tudo desorganizado. Caramba, como que você vai localizar? E aí você tem, na pasta A, você tem meia dúzia de dados dessa pessoa, na pasta B você tem mais uma dúzia de dados dela, e aí, imagina para você buscar isso. Quando a gente fala de um arquivo físico, né? Quando a gente fala de uma empresa que tem arquivos antigos, fica muito difícil. Às vezes no digital é difícil. Às vezes você tem um documento pessoal na área de trabalho, um documento pessoal do teu cliente está na pasta lá do seu computador, outro está no pendrive, e aí quando o cliente solicita, fala assim, olha, o que você tem de dado pessoal aí, meu? Aí a empresa fornece informações obscuras porque ela não localiza os dados, ela está incorrendo em infração à LGPD. Então, manter uma boa organização, por isso que a gente fala que a governança, a forma como a empresa, de um contexto geral, vai tratar, é uma forma de ensinamento que vai do primeiro escalão da empresa até o último. É muito importante a gente ter todas essas definições em relação a como a empresa vai fazer o tratamento dos dados, como que ela vai armazenar e justamente para poder ter esse acesso claro e incontestável aí pelos clientes, pelo titular dos dados. Revisão de decisões automatizadas, pessoal, é um direito do titular dos dados que é muito interessante. Às vezes você chega lá no banco, você faz uma solicitação de crédito, aí o gerente simplesmente fala, olha, o sistema não aprovou. Mas não aprovou por quê? Ah, porque o sistema aqui tem um algoritmo que ele define se você tem crédito ou não na praça, se eu posso ou não te emprestar. E aí, eu tenho direito à revisão das decisões automatizadas. Então, é outro direito aí que o titular dos dados pessoais pode estar se utilizando. E aí, a gente fala agora do temor, né, obviamente, de todo empresário, todo empreendedor, de todo mundo que faz o tratamento de dados, que são as penalidades previstas na lei. Bom,
Primeiro, a gente tem a multa, que pode ser de 2% do faturamento da pessoa jurídica, sendo o limite estipulado em R$50 milhões por infração cometida. Então, a empresa ela pode ser multada em até R$50 milhões. Muita gente acha o valor expressivo, mas, pessoal, eu pessoalmente acho que a sanção que está na frente é bem pior, que é o bloqueio, na verdade é nosso terceiro item, que é o bloqueio dos dados pessoais com suspensão das atividades que impedem as empresas de utilizar os dados pessoais, coletados até que a situação se regularize. Imagina, eu citei exemplos aqui de Facebook e Google, que são empresas bilionárias que tratam diariamente dados e informações pessoais. Imagina para essa empresa deixar de faturar em um dia, em uma hora, quanto que ela não deixa de faturar se ela for impedida de acessar os dados pessoais que elas têm. 50 milhões é pouco, né? Perto de quanto ela tem de renda, de faturamento. Então, a empresa, além da multa que pode chegar a R$50 milhões, que é expressiva, a empresa ela pode ter os dados pessoais bloqueados. Ela pode ter as atividades suspensas no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais. Empresas de marketing hoje, basicamente não vão atuar, né? A empresa de marketing que tiver o tratamento suspenso em relação aos dados pessoais, como é que faz campanha? Então é muito importante a gente atentar para essas questões. Temos também, em termos de penalidade, multa diária, também limitada a R$50 milhões. Publicidade da infração, ou seja, a obrigatoriedade de tornar público a infração, o que causa enormes prejuízos. Ninguém quer ser veiculado a uma empresa que deixou os dados do cliente vazar. Vira e volta, a gente, o banco tal deixou tantos milhões de dados vazarem, né? Eu já fico com receio. Então, provavelmente você não vai querer que a sua empresa tenha que se retratar em público. Olha, eu deixei aqui os dados dos clientes vazarem, né? Isso é muito prejudicial à imagem. E aí, até mesmo como sanção à eliminação dos dados pessoais, obrigando a empresa a eliminar por completo os dados coletados em seus serviços, né? Que é todo aquele trabalho. A gente costuma falar que quando a gente faz a captação, isso dentro da área de marketing, quando a gente faz a captação de um lead, quando a gente faz a captação de um cliente em potencial, a empresa investe em propaganda, investe em desenvolvimento e reconhecimento de marca. A pessoa investe no branding dela para que o nome dela seja reconhecido e para ter a confiança daquele cliente em capturar ali uma informação dele. Como eu falei para vocês anteriormente, dado é valioso. As pessoas costumam dizer, né, dentro do mundo da LGPD, que o dado é o novo petróleo. Os dados das pessoas, os dados pessoais, os gostos, é um novo petróleo. Então, você simplesmente fazer tudo o que uma empresa faz para capturar essa informação e aí simplesmente ter que eliminar, olha o prejuízo que a empresa não tem. E aí, pessoal, o que a gente faz em caso de acidente de dados pessoais? A minha empresa foi lá, deixou vazar, tinha uma série de panfletos de papéis anotados com os dados pessoais dos clientes, e aí simplesmente bateu um vento, voou pela janela, todo mundo na praça lá teve acesso. O que fazer? Bom, a primeira coisa que tem que ser feita é avaliar a natureza, categoria e a quantidade de titulares e dados afetados, com consequências concretas e provisórias, conforme formulário de avaliação constante no site da NPD. Então, tem que ser feita primeiro a avaliação. O exemplo que eu dei, bateu um vento, saiu uma série de ficha cadastral, foi parar numa praça. Quais dados que estavam ali, né? Quais os dados pessoais? É sempre importante se manter uma transparência junto com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD. Temos que comunicar ao encarregado. Artigo 5º, inciso 8º da Lei Geral de Proteção de Dados determina que o encarregado seja comunicado. Comunicação também à ANPD e ao titular de dados em caso de risco ou dano relevante ao titular. Artigo 48 da LGPD. Imagina que você deixou vazar nome completo, endereço, telefone, CPF. Você emite um cartão de crédito com esses dados.
né? Por isso que a gente fala, e eu pessoalmente eu falo isso, atuando dentro da seara do direito do consumidor também, antes mesmo da LGPD, que a empresa ela tem que tomar cuidado com os cadastros que ela faz. Com quem ela cadastra, para quem ela concede crédito. O que a gente vê até de forma, infelizmente, corriqueira dentro da seara do consumidor é muitas vezes empresas que aprovam cartões de crédito, alvo de fraude, que não faz uma conferência ali do nome, de assinatura. Então, até mesmo o processo de prestação de serviço tem que ser um processo que ela venha a tomar os cuidados e as precauções devidas, né? E aqui é um outro exemplo. Elaborar a documentação com avaliação interna do incidente, as medidas tomadas e a análise de risco para fins de cumprimento do artigo 6º, inciso 10º da LGPD. Então, se a sua empresa, se o seu negócio for envolvido com o vazamento de dados, existem uma série de regrinhas previstas por lei que deverão ser cumpridas. É a comunicação à autoridade nacional, é a comunicação ao titular dos dados, dependendo do caso, são os relatórios que têm que ser elaborados. Por isso que a gente fala que a assessoria jurídica, em termos de LGPD, dificilmente vai envolver só a adequação, né? É um trabalho contínuo, né? Um trabalho que deve ser continuado. Primeiro porque a forma como a empresa trata os dados costuma mudar. A forma de armazenamento costuma mudar. E existe também a necessidade de se manter o contato com a autoridade nacional e seguir uma série de regras previstas na própria LGPD em caso de incidente de dados. E aí chegamos à parte que muito provavelmente você estava aguardando, né? Que é como finalmente então se adequar a esse negócio aí, como que eu vou adequar a minha empresa, o que eu preciso fazer. Comprei um pacote de política de privacidade na internet, uma série de modelinhos lá, já resolvi a adequação. Pessoal, não é bem assim, né? A gente costuma dizer que a adequação correta à LGPD ela envolve muito mais do que você colocar política de privacidade e política de cookies no site. Né? Uma adequação correta e bem feita à Lei Geral de Proteção de Dados, ela envolve todo um tratamento com funcionário, treinamento, envolve a identificação de uma série de atitudes que a empresa tem no seu dia a dia. Então vamos lá. Como se adequar à LGPD? Deve-se entender que a implementação não é uma receita de bolo. Não é mudar ou copiar a simples política de privacidade. O foco será a prevenção e o tratamento legal das informações utilizadas pela organização. Então, em primeiro lugar, a gente costuma dividir por fases todo o processo de implementação, e por isso que eu tenho alertado alguns clientes para não deixar para a última hora. Porque a adequação à LGPD não é algo que o advogado que fizer da forma correta vai fazer da noite para o dia. A adequação à LGPD ela pode durar semanas e até meses, dependendo do tamanho da empresa, dependendo da quantidade de dados que são tratados. Né? Então, uma adequação correta ela envolve, inclusive, do próprio profissional sentir a sinergia da empresa. A gente tem que conhecer a empresa da porta da frente à porta dos fundos. Então, a gente tem que ter uma vivência na empresa. Não é simplesmente uma conversa telepresencial, eu acredito que não funciona. Tudo bem que, hoje em dia, a consultoria jurídica virtual ganhou muita popularidade, ajuda muito no dia a dia, mas, nesse caso, para a correta adequação à LGPD, eu não sei se funciona, eu acho que não funciona. Então, o advogado tem que estar lá, a gente tem que estar presente, a gente tem que ver como que aqueles dados estão sendo manipulados, tanto no ambiente digital como no ambiente físico. Né? Se você tem todo um ambiente digital para armazenar esses dados, você pegou uma folha de papel, escreveu, copiou meia dúzia de dado pessoal, você já descaracterizou o dado digital e já passou a armazenar o dado de forma física. Então, a gente tem toda a primeira fase, que é trabalhar na conscientização. A conscientização dos funcionários, a conscientização da equipe, de terceiros que eventualmente prestem serviços para a tua empresa. Então, essa fase de conscientização é justamente fazer a pessoa ter a noção de que ela não pode simplesmente replicar um dado que está no digital, num papel, amassar e jogar na lata de lixo. Porque senão, todo o trabalho que você tem de adequação no meio digital
fica furado por conta, às vezes, de uma falta de conscientização da equipe. A gente tem uma segunda fase que envolve o mapeamento. É necessário mapear todos os dados. É mapear se tem dado digital, é mapear se tem dado físico, é mapear de onde que vêm os dados, para onde vão, para onde irão, como são armazenados, como são descartados. É necessário a gente fazer todo o mapeamento dessas informações. Como vocês já podem estar percebendo, dependendo da empresa, a quantidade de dados pessoais que se é tratado passa a ser enorme. Né? E você identificar todos eles justamente para evitar que hajam furos é fato determinante, fundamental para uma correta adequação e para mostrar que a empresa está cumprindo ali as normas da LGPD. Um dos principais basilares para se evitar danos em relação à Lei Geral de Proteção de Dados é justamente mostrar que a empresa está fazendo alguma coisa. Então, eu já vi muita empresa deixar de sofrer uma sanção, deixar de sofrer uma condenação, porque ela mostrou que estava fazendo o possível para evitar. Então, aqui a prevenção ela funciona como meio de prova de defesa. Então, é muito importante você mostrar que você pode até ter tido um vazamento, um furo ali em relação ao tratamento de dados, mas se você mostrar que está fazendo tudo direitinho, tudo de ponta a ponta, que você está se importando, que você está se adequando, que você está tomando as medidas. Não é só força maior, caso fortuito, que vai salvar a tua empresa de uma multa, de uma sanção. É também a demonstração da boa-fé. Então, isso é muito importante. E aí nós temos a análise e a avaliação de riscos, né? É importante, depois que a gente faz um mapeamento dos dados, a gente analisar, verificar quais são os riscos. Às vezes, você não, como eu citei aqui no exemplo, você nunca imaginou que poderia simplesmente bater um vento e levar um papel físico parar na praça, né? Tirando aqui a brincadeira à parte, é tentar identificar furos que a empresa possa vir a ter da forma que ela vem tratando hoje os dados. Então, assim como a gente trabalha em outras áreas no preventivo, na forma como você faz o tratamento do teu funcionário em relação às normas trabalhistas, como você trata o teu cliente em relação às normas consumeristas, né? Você tem a correta adequação em relação a como você trata os dados e você consegue avaliar os possíveis riscos que sua empresa pode estar sendo submetida. Planejamento. É importante planejar após isso tudo, né? O volume de informações nesse momento que o advogado possa vir a ter, às vezes já é enorme. Então, nesse momento, a quantidade de informação que às vezes chega para a gente é absurda. Então, a gente tem que fazer o planejamento para aí sim passar para a próxima fase, que é a fase da implementação, que é efetivamente começar a colocar a LGPD para funcionar na tua empresa. É colocar a sua empresa ali nas normas condizentes com a Lei Geral de Proteção de Dados. É, de fato, começar a adequar a sua empresa à legislação. E aí a gente tem uma próxima fase que envolve o treinamento. É treinar toda a equipe, é mostrar como que se deve tratar um dado, é mostrar para eles a importância de como um dado deve ser tratado e para chegar finalmente ao monitoramento, né? Como eu falei, não adianta simplesmente criar adequação, é melhor do que nada, né? Você adequar a sua empresa, mas a gente entende que é importante também fazer um trabalho contínuo, porque existem formas, a empresa muda a forma de tratamento, o titular, às vezes, ele pede para o dado ser excluído, e aí você se pergunta, poxa, mas eu tenho que excluir mesmo? Mas será que tem uma base legal? Eu preciso continuar tratando o dado dessa pessoa? Será que eu posso guardar? Existe alguma forma? Então, um acompanhamento, um monitoramento, a gente considera também que é muito importante. E aí a conclusão que a gente chega é que a LGPD certamente é um marco muito importante para diversos setores do Brasil.
ela criou a necessidade enorme de adaptação e implementação de práticas antes não realizadas tanto no ambiente físico como no ambiente digital. E apesar dos seus desafios, sua correta implementação fará com que as empresas e consumidores possam andar mais conectados em virtude do aumento da confiança pela segurança das informações que foram depositadas. Então, assim como você quer ter a segurança de que teu CPF não foi parar no lugar errado, que o teu endereço residencial não foi parar no lugar errado, seu telefone, que você não quer ficar recebendo uma série de telefonemas de empresa, ou então uma série de telefonemas que toca o telefone e a ligação cai. Você não quer ficar recebendo isso. Mas quem foi que vazou teu dado? Ou então quem é que está utilizando teu dado, teu telefone, para motivo diverso, né, do que foi fornecido? Ninguém quer fornecer os dados para um hospital, às vezes para marcar uma consulta, fornecer o telefone e ficar recebendo propaganda de um plano de saúde ABCOD. Ninguém quer esse tipo de informação. Você não quer para você, você não vai querer para o teu cliente. E você vai querer que o teu cliente vire e fale: essa empresa eu tenho a confiança de depositar os meus dados. Eu não preciso deixar de contratar. É quase igual, tem que preencher alguma ficha, não vou não. Prefiro sair sem o produto ou sem o serviço do que deixar alguma informação que possa vir a me causar transtorno lá na frente. Pessoal, então essa é a conclusão da nossa palestra. Eu quero agradecer vocês, né, pela paciência, por terem estado aqui e principalmente por terem tido essa intenção, essa curiosidade, essa vontade de saber mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Essa palestra é um projeto da Cardoso Advogados Associados em parceria com o portal adequarlgpd.com.br. Eu sou Felipe Cardoso, sou advogado, pós-graduado em Direito Civil e na LGPD e gestor do portal adequarlgpd.com.br. Quero te agradecer imensamente, é uma satisfação para mim, um prazer para mim compartilhar esse conteúdo e fazer com que você se adeque e que você seja mais bem visto pelas outras empresas com qual você contrata, seja mais bem visto pela própria legislação, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e, principalmente, seja bem visto pela pessoa que é mais importante dentro da atuação da tua empresa, que é o teu cliente, seja em relação à compra de um produto, seja a prestação de serviço. Muito obrigado e até a próxima.